portugueses voltaram a ser chamados para eleições e vão escolher no dia 18 de maio quem querem no Parlamento. Diz-se ser candidato a primeiro-ministro e é presidente do partido que foi o terceiro mais votado nas últimas eleições legislativas. É nosso convidado esta noite, André Ventura. André Ventura, boa noite. Boa noite. O Chega publicou hoje no Instagram o seguinte: os jovens não irão pagar IRS até os 100 mil euros de rendimentos. Como é que isto se paga? Boa noite, obrigado pelo convite e pela disponibilidade de nos receber aqui. Nós hoje assistimos a uma apresentação do Primeiro-Ministro de um programa em que parece que o país estava tudo bem. Os jovens, como referiu, a defesa, a saúde, a educação, e portanto parece um Primeiro-Ministro que não vive no país em que está. André Ventura, mas eu fiz uma questão muito concreta. Não, eu vou lá. Deixa-me só dizer isto porque eu acho que era importante dizer... Mas é que não tem relação, é só porque não tem relação, é só por isso que eu estou... Não, mas eu vou lá. Eu já apresentou um programa e por isso é que eu, como calha-me a mim estar aqui hoje, queria fazer essa referência. E a AD, onde falhou essencialmente, foi aos jovens. Nós tivemos, aliás, nós até curiosamente na última sondagem que saiu do Diário de Notícias, nós estamos à frente nos jovens, somos o partido mais votado dos jovens, superámos inclusivamente o PSD e o PS. Na sondagem, não costuma valorizar as sondagens. Na sondagem de hoje do Diário de Notícias. Não costuma valorizar muitas sondagens. Nós já na última eleição tínhamos tido um grande apoio dos jovens e desta vez parece é igual. E porquê essa proposta que refere? Porque nós hoje estamos com um problema sério. E o problema é que estamos a importar uma série de imigrantes, e os números não mentem, 1,6 milhões, o que é uma loucura num país como o nosso, e estamos a deixar sair os nossos melhores, estamos a deixar sair os jovens. Porquê a proposta dos 100 mil euros? Porque é uma proposta ousada, que significa que, independentemente das variações que cada jovem tem na sua vida profissional, pessoal, etc., até acumular em rendimento bruto aquele valor, vamos ter uma isenção de IRS. Poderá dizer assim, isto não vai resolver os problemas todos dos jovens, efetivamente, mas vai dar um estímulo para que o jovem pense assim, espera lá, se eu em Portugal recebo 1.000, mas na Alemanha recebo 3.000... Entendo a perspectiva positiva, mas como é que, se for Primeiro-Ministro, como é que consegue disponibilizar este valor? São rendimentos até 100 mil euros ano. E, portanto, isso significa cerca de 7 mil euros mês. Eu quero Sim, eu vou-lhe dar um exemplo de uma coisa que é importante deixar aqui clara para que as pessoas compreendam. Esta medida dos jovens não é uma medida com grande impacto orçamental. É uma medida de menos de 0,3% de impacto orçamental. A questão é mesmo política. Portanto, isso está calculado e já está no seu programa eleitoral? O programa será apresentado. Aliás, espero que tenha ao mesmo tempo que teve a AD hoje a apresentar o seu programa, que parecia um comício do PSD, mas isso, eu espero, conto com a RTP para isso. Bom, mas o André não está a responder como é que isto se paga. Deixa-me só responder. São 0,3% que, em vez de usarmos em desperdício nos vários ministérios, como temos tido até agora... Que tipo de desperdício? Olha o desperdício na saúde, que chega a 1.000 milhões de euros por ano. Esse é um tipo de desperdício que pode ser usado... na saúde, para o André Ventura, Não é um investimento na saúde, é o desperdício na saúde. Eu acho que ninguém gosta de viver num país em que o Ministério da Saúde tem 1.000 milhões de desperdício todos os anos. Todos os anos. E, portanto... Mas que tipo de desperdício? Desperdício e fraude. É o que está nos relatórios, não é sequer do Chega. Sim, mas não está a especificar. Todos os anos nós temos em desperdício de meios, de recursos, de dinheiro mal utilizado. E, claro, dinheiro posto ao bolso, que esse também é uma variante sempre a ter em conta em Portugal... 1.000 milhões de euros. Esta medida de 100 mil euros dos jovens é uma medida com pouco impacto orçamental, e também lhe vou dizer, ao contrário de outras que vão ter impacto orçamental, por isso nós queremos apresentar um programa sólido e responsável. Mas ainda bem que o André fala, ainda bem que fala no programa, ainda bem que fala, André, temos de avançar. Eu não consigo responder aos jovens, só para dizer isto. Então eu concluo em 10 segundos. Então, o que é que queremos fazer? Até 100 mil euros, uma isenção de IRS para que os jovens fiquem em Portugal e não os continuemos a perder para a Alemanha, para a Suíça e para os Estados Unidos. Portanto, é uma medida concretizável. Facilmente concretizável, desde que haja vontade política. Aliás, o IRS jovem que o Governo levou à Assembleia da República, é preciso dizer isto também... Mas a vontade política, eu questionei-lhe isto na perspectiva de ser Primeiro-Ministro. Claro, é o que eu estou a dizer. É preciso dizer isto também. O IRS jovem que a AD levou ao Parlamento, Carolina, só foi aprovado por uma razão. Porque o Chega quis. Mais ninguém. Foi o Chega que permitiu que os jovens... Vamos passar ao programa eleitoral. Os portugueses estarão agora certamente muito atentos às ideias que os partidos vão apresentando. O PS já apresentou esse programa, a IEL também, a CDU, a AD apresentou hoje, como o André Ventura disse, normalmente acusa os outros partidos de copiarem as ideias do Chega. Desta vez está à espera para ser o Chega... Não, porque nós já vimos, já sabemos quais são as propostas, já sabemos
muitas das propostas do Chega, porque nós temos um historial parlamentar. Eu ouvi hoje o Sr. Primeiro-Ministro dizer que quer subir todas as pensões, que não haverá pensões abaixo daquele valor que ele ali próprio indicou, portanto acima dos 800 euros, mas o ano passado, quando o Chega defendeu que devia existir uma pensão mínima próxima do salário mínimo, o PSD acusou-nos de irresponsáveis. Eu vou querer ir a esse tema daqui a pouco. Carolina, desculpa lá, quando me pergunta assim... Está a ser difícil fazer esse programa? Pelo contrário, nós hoje o que vemos é que PS e PSD estão sistematicamente a ir à procura das propostas do Chega para as copiar. Vamos a factos. Pensão mínima. Quem foi o primeiro partido a defendê-la? O Chega. Mas o André, mas porquê que ainda não apresentou esse programa eleitoral? Foi o Chega que o defendeu. Controle de imigração. Agora todos nos dão razão. É preciso controlar a imigração, é preciso pôr fronteiras a funcionar... Deixa-me falar das propostas para equiparar... Eu não consigo dizer nada. Deixa-me só... Mas só para o André explicar melhor este tema. Mas é que fez-me uma pergunta sobre o programa, eu estou a tentar responder. E a deixar claro que hoje o que estamos a assistir é uma cópia sistemática de propostas do Chega, na imigração, nas pensões, nos polícias, nos salários, que até nos orgulham, porque significa que os outros estão a aprender com os erros. Agora, o Chega vai se manter firme e o Chega é radicalmente diferente de todos os partidos que hoje estão no Parlamento nesta matéria. Não respondeu, era se está a ser alguma dificuldade em realizar e compor esse programa? A AD apresentou hoje o programa, nós vamos apresentá-lo nos próximos dias, eu estarei nos Açores amanhã. Será na próxima semana? Com toda a certeza. O Chega quer apresentar um programa que tenha 3 vertentes. Uma, que apresente medidas programáticas diferenciadas. Eu vou-lhe dar um exemplo. A corrupção, o combate à corrupção e a reforma da justiça. Hoje não ouvimos a AD falar disso. Tirando pequenas referências ao lobby, eu também compreendo que Montenegro não quer falar de corrupção agora. Mas o combate à corrupção, o combate pela reforma da justiça... Um exemplo concreto para cada uma dessas, para a reforma da justiça e o combate à corrupção. O confisco dos bens dos corruptos, que era uma coisa essencial que nós há muito tempo tínhamos defendido. Mas, sobretudo, eu acho que no dia de hoje nós devíamos falar de 2 coisas, que eu, aliás, já tive a oportunidade de falar à RTP hoje também, durante a tarde. Nós tivemos uma decisão de um tribunal, ontem, se não me engano, em que um indivíduo, acusado de matar um polícia, acusado de espancar um polícia e ter fugido à justiça, teve uma pena de 6 anos de prisão. Foi-lhe reduzida a pena de 14 para 6. Eu não ouvi hoje a AD, e nós vamos fazê-lo, deixar claro uma coisa ao país. Nós vamos fazer uma reforma da justiça, não só para que quem opera no âmbito da justiça tenha a sua dignidade, mas também para acabar com esta impunidade que há hoje em Portugal. Se queremos fazer uma reforma da justiça, tem que ser isto. Em relação à corrupção, podia usar o exemplo de uma operação desta semana. Nas cadeias portuguesas. Podia usar essa operação, mas olha, podíamos usar outra também. Podíamos usar a da Operação Pactum, que envolveu a Iniciativa Liberal. E também tenho que dizer isto, desculpe estar aqui na RTP, mas tenho que o dizer. Se isto fosse um dirigente do Chega, a Carolina tinha começado esta entrevista a perguntar-me isso. Eu há bocado, eu tive a preocupação de ver isto, desculpe lá, eu sei que isto não é agradável, mas vou dizer. Hoje saiu uma notícia de que um dos dirigentes da Iniciativa Liberal era um dos visados na Operação Pactum da Polícia Judiciária. Estamos a falar de 17 mil milhões de euros de fraude. Um dirigente da Iniciativa Liberal. Eu estive à procura se a RTP tinha noticiado alguma coisa sobre isto. Não tinha. Nenhuma outra televisão, aliás, um órgão de comunicação social, neste caso o Correio da Manhã e o Now, tinham feito esta notícia. Agora, Carolina, desculpe-me lá dizer isto. Eu tenho que dizer isto também. Quer dizer, então isto no fundo é uma brincadeira. Quer dizer, os senhores preocupam-se com algum tipo... Os senhores não estou a falar agora de si, nem da RTP especificamente. Estou a dizer é que como é que há um dirigente da Iniciativa Liberal envolvido num ato desta gravidade e não está a abrir os jornais todos. Se fosse o Chega, eu não conseguia dizer uma palavra. André, está feito esse seu apontamento, mas o exemplo de corrupção que eu lhe dei podia ser dado por si ou não? Olha o Manuel Pinho, por exemplo. Mas, André, o que eu lhe estou a perguntar é que esse exemplo de corrupção que envolvia agente da PSP, funcionários das guardas prisionais, podia ser dado por si. A Carolina já sabe que, por mim, como assim? Em relação à PSP e à GNR? Não, porque o André começou por dar um exemplo. André Ventura começou por dar um exemplo em relação a outro tema, da reforma da justiça. E depois mas da corrupção também. Da corrupção. E acho que nós hoje já temos suficientes provas dadas de que nós não olhamos a quem. Queremos mesmo cortar a corrupção a sério. Nós tivemos o Manuel Pinho hoje condenado efetivamente a pena de prisão, aliás, como ao Ricardo Salgado. O processo do Manuel Pinho do BES é de 2012. Nós estamos em 2025 e não pusemos o Manuel Pinho na cadeia. Portanto, se for primeiro-ministro, a justiça deixa de ter morosidade e deixa de ter problemas. Carolina, ninguém pode dizer que a justiça acaba com a morosidade. Agora, podemos fazer reformas para acabar com recursos absolutamente ridículos, recursos absolutamente estapafúrdios, recursos que não têm nenhum interesse e que permitem que indivíduos como o Manuel Pinho, que vivem numa mansão 5 vezes melhor que a nossa e que qualquer, provavelmente, político no ativo, e que depois de terem roubado ao Estado não sei quantos milhões, continuem impunemente em casa.
Quer dizer, saiu agora a decisão, nem fui eu que a tomei, que o Ricardo Salgado e Manuel Pinho devem ir para a... Mas quer dizer, como é que um candidato a primeiro-ministro não diz isto? Meus amigos, se eu for primeiro-ministro, o primeiro-ministro não decide a justiça, mas pode fazer uma coisa, pode fazer que o Parlamento permita à justiça ter meios para que os corruptos vão para a prisão. Vamos falar de uma medida do Chega, que o André há pouco já falou dela. Em 2024 tinha uma proposta para equiparar as pensões mais baixas ao salário mínimo. Vai manter essa proposta? E aparentemente a AD também quer caminhar para essa Mas é que tem uma diferença, proposta, porque acha que é sério apresentar medidas que custam 5% do PIB? É quando esse 5% é um dos sinais maiores da pobreza nacional. Porque nós hoje, e por isso eu nunca menti, nem nos comícios, nem na apresentação de programa, nem aos jornalistas, dizendo assim, meus caros, isto vai custar. É talvez a medida... Não, mas é que pode custar até as próprias pessoas que recebem o ordenado mínimo, que ele pode ficar congelado. É talvez da medida mais custosa. Mas o ordenado mínimo pode ou não ficar congelado? Não creio que permita. Poucas alterações. Com um crescimento económico subida. Na casa dos 2,5% a 3%. Tem que garantir esse crescimento económico. Sim, se tivermos as reformas que pretendemos, ele será possível, como está acontecendo em outros países da Europa. Mesmo com o contexto internacional? Se as reformas forem bem feitas, se diminuirmos a burocracia, se tivermos um ambiente empresarial que seja competitivo, isso pode ser feito. Agora, nós não podemos continuar com o nível de pensões de miséria que temos. Este é um desafio que tem que ser de todos. E eu compreendo que quem desconta mais, ou quem descontou mais, diga assim, mas o que é que eu agora vou pagar para pensionistas, alguns deles que descontaram muito pouco, ou etc. Porquê? E eu dou-lhes a resposta porquê. Porque um país onde há tanta pobreza nos pensionistas é um país que atira à pobreza, que no geral gera um país de pobreza, gera uma saúde de pobreza, gera uma habitação de pobreza. Portanto, nós temos mesmo, eu não gosto de ver os nossos idosos a andar pela Europa de cabeça baixa. Onde é que o André Ventura, enquanto Primeiro-Ministro, ia buscar essa verba? Fraude, onde é que ia corrupção, buscar desperdício e solidariedade. Fraude porquê? Porque, como lhe disse, nós temos ministérios que têm 1.000 milhões de desperdício todos os anos. 1.000 milhões. Imagine isso, 1.000 milhões. É mais que o orçamento, olha, que esta casa tem. Não lhe parece uma justificação muito genérica? Não parece. Corrupção, 18.000 milhões todos os anos. Corrupção, 18.000 milhões todos os anos. Taxa de solidariedade, que nós já defendemos, sobre os lucros que alguns setores tiveram absolutamente, diferenciados no último ano. E, portanto, há aqui uma solidariedade que todos têm que ter. Banca também. A banca não é só acumular crédito da nossa habitação e não é só ir buscar dinheiro ao crédito à habitação. Portanto, ia conseguir obrigar os bancos a terem um papel nesse... Os bancos, as petrolíferas, vamos lá ver. Nós tivemos um contexto no último ano em que estes setores conseguiram enriquecer, mas como é que o vamos lá fazia, ver, André Ventura? com uma taxa de solidariedade. Como outros países da Europa defenderam, até o antigo chanceler da Alemanha defendeu e não era do Chega, nem era próximo do Chega. Nós temos é que garantir duas coisas. Que em Portugal não é tudo sempre para os mesmos. Isto é muito importante se dizer. Nós temos um país que só funciona para alguns, só funciona para umas elites. Os outros não existem, não interessam. Ponto 1. Ponto 2. Temos de ter medidas sérias. Por isso é que o programa do Chega quer apresentar medidas sérias e sustentáveis. Não é? Mas deixa-me só, para terminar esta que me perguntou. Por isso, é possível ou não equiparar as pensões ao salário mínimo? Não é de um ano para o outro, nem de um dia para o outro. Nós queremos fazê-lo no caminho de uma legislatura, permitindo reduzirem muito o desperdício que há hoje no Estado e canalizando para as pensões. E garantir a sustentabilidade da segurança social? É esse o nosso desafio, aliás, a segurança social. Um desafio enorme. Esse é o nosso desafio. Esse é o desafio de um programa que não aceita a pobreza dos mais velhos. Eu tenho conhecido certamente muitos políticos terão, mas eu também tenho, pessoas que escolhem entre comprar medicamentos e alimentos. Mas isso infelizmente, todos nós sabemos. Sim, isso sim, é diferente, mas nem todos nós passamos. André, nós sabemos, mas não passamos. Porque, quer dizer, quando eu olho e passo pelo país e vejo pessoas de 80 anos, Vamos passar aqui a outro tema. Na verdade, até está relacionado me dizem que não conseguem pagar alimentos nem comida, ou têm que escolher entre alimentos e comida, eu fico com este desígnio. Nós temos que fazer as pensões chegar a um nível aceitável. E quero mesmo empenhar-me nisso. É talvez a medida mais difícil, para reconhecer a sua pergunta, mas também é que mais empenho vai ter da nossa parte. Saúde. Como é que vai fixar médicos no Serviço Nacional de Saúde? Olha, antes de mais, deixe-me dizer-lhe isto, que eu hoje assisti mais uma vez a esta apresentação de programa, tenho que me referir a isto. O Primeiro-Ministro dizer que tinha feito algumas coisas na saúde. Eu tenho aqui os dados para não fugir. 1,5 milhões de pessoas sem médico de família. Mais 28.500 do que em março. Portanto, o Chega nunca prometeria essa... Ou seja, essa ideia... Ou seja, o Primeiro-Ministro falhou tanto como falhou... Este Primeiro-Ministro falhou tanto como falhou António Costa.
Esta é a realidade a que chegamos hoje. O Primeiro-Ministro falhou tanto como falhou António Costa. Mas na verdade, algum Primeiro-Ministro pode prometer médico de família para todos os cidadãos? Eu sei que isso foi dito por António Costa e que o PS falhou. Sei que o PSD disse que ia garantir essa cobertura e falhou. Nós temos que garantir médicos de duas formas. Independentemente de serem do público ou do privado, nós temos é que garantir que quem está em casa, se quiser um médico, tem. As pessoas não estão preocupadas se o médico é pago pelo público, pelo privado ou pelo cooperativo. Isso na prática é o quê? Na prática é permitir um sistema articulado e não o que temos hoje. Nós não temos médicos no público, não é porque não haja médicos. É porque muitos dos médicos perceberam que o Estado não lhes dá condições no setor público de trabalhar. Mas a pergunta o mesmo foi que enfermeiros. Como é que os fixam no SNS? Com o que nós propusemos, com haver um suplemento salarial sólido para estes profissionais. Mas não só. É ser-lhes permitido que as horas de trabalho que têm, efetivamente sejam contadas. Hoje estes médicos, muitos deles, alguns conheço, têm feito horas extraordinárias atrás de horas extraordinárias, provavelmente é dos setores com mais horas extraordinárias, sem serem os enfermeiros a mesma coisa, e o setor da saúde em geral. Depois temos um setor público e privado que dificilmente comunicam. Ora, às vezes nós chegamos a esta conclusão. Para quem é que há saúde em Portugal? Há para dois tipos de pessoas. Há para os ricos, que não se preocupam com isso. Olha, há para casos como o das gêmeas brasileiras, que chegaram a Portugal rapidamente, obtiveram um medicamento de 4 milhões de euros e foram-se embora. Mas quem precisa, quem trabalha, feita pelos não seus tem. colegas no Parlamento, a avaliação feita na Comissão Parlamentar de Inquérito é que não houve qualquer interferência de outra criança ou de outro doente que tenha sido prejudicado. Pois, mas olha, nós sabemos de casos em que o foram, sabemos também que houve Mas nesse caso o Chega tem que apresentar. O Chega já o apresentou, já o disse. Mas então a Comissão Parlamentar e os deputados chegam a uma conclusão. A Comissão Parlamentar não. Todos sabemos o que é que aconteceu. Houve uma interferência política evidente da parte da Casa Civil da Presidência da República. Mas não foram essas as conclusões. Deixa-me só dizer isto. Houve uma interferência evidente do Lacerda Salles, antigo secretário de Estado. Houve alguém que beneficiou de um medicamento que muitos não têm acesso, cadeiras que muitos não têm acesso. Mas ninguém foi ultrapassado. E equipamentos, ninguém foi ultrapassado. Não, e equipamentos que muitos não têm acesso. E quando chegou ao fim, fez-se um acordo entre PS e PSD. Isto foi o que aconteceu, desculpe lá. Porque nós que pedimos a Comissão de Inquérito, nós fomos os seus primeiros relatores. No fim, PS e PSD fizeram um acordo para branquear as coisas. Foi isto que aconteceu. Para muitos que não têm saúde, deviam-se perguntar como é que duas gêmeas luso-brasileiras vêm para Portugal e obtêm medicamentos de 4 milhões de euros. Sabe porquê? Porque isto é tudo um descontrole absoluto. Quem é o seu principal adversário? Eu diria que um partido como o Chega, com o terceiro maior partido em Portugal, tem dois adversários. O adversário, a esquerda e o Partido Socialista, representam o nosso adversário ideológico, aquele que queremos evitar que volte ao governo a todo o custo. O governo de Luís Montenegro, por ter governado mal, por ter permitido que o PS fosse o verdadeiro decisor em tanta coisa, como o IRC, a burocracia, e por ter permitido que um governo caísse nestas circunstâncias, o Primeiro-Ministro tornou-se também um adversário. Portanto, tem dois. Quando um Primeiro-Ministro tem as suspeitas que tem, ainda hoje vimos, e até vimos numa das peças da RTP, as suspeitas à volta dele e sobre, enfim, não só sobre o seu enriquecimento, como do seu financiamento. E um Primeiro-Ministro prefere mandar o país todo para eleições, em vez de dar explicações, então para nós torna-se um adversário também. Então tem dois adversários. Temos de avançar, porque o tempo está a correr. André Ventura já disse que seria possível um entendimento se Pedro Passos Coelho disse que havia pontes, podiam ser feitas pontes se Pedro Passos Coelho fosse o presidente do PSD. Nesse caso, uma vitória minoritária do Partido Socialista era o mais favorável para o Chega. Nós o que dizemos sempre, repare, nós na Madeira mandámos abaixo o governo de Miguel Albuquerque por suspeitas de corrupção. Nós levamos isto mesmo a sério. Isto não é uma brincadeira. Mas o que eu lhe estou a pedir é um cenário. Eu vou lá. Isto não tem que ver. Pedro Passos Coelho está no lugar de Luís Montenegro. Isto não tem que ver com escolher A, B, C ou D. Tem que ver, neste momento, Luís Montenegro tem suspeitas sobre ele que deve clarificar e explicar. Se não o fizer, para nós não serve como intermediário. Porque não podemos ter um Primeiro-Ministro suspeito de ter enriquecido durante o seu mandato de forma ilegal ou suspeita, etc. Nem mas aí o André Ventura não é reto, porque admite sempre uma possibilidade. Não é admitir possibilidade. Se Luís Montenegro se explicar, Carolina, há acordo. Se o Primeiro-Ministro der uma explicação que seja convencível, que seja sustentável e que nos convença... E o que é essa sustentabilidade para o André Ventura? É dizer como é que raio um Primeiro-Ministro ganha 5 mil euros está a receber 15 mil paralelamente. É dizer como é que um Primeiro-Ministro compra 2 casas a pronto. Chega a Lisboa com 700 mil euros e compra 2 casas a pronto. E acha que há uma boa explicação para isso? Acha que pode haver uma boa explicação? É dizer como é que uma empresa que fornece betão à casa do Primeiro-Ministro não conseguimos perceber os custos de uma casa que tem 6 andares e é um palácio em Espinho. Mas acha que pode haver uma boa explicação? Nunca na vida ninguém conseguia comprar, a menos que fosse milionário ou tivesse roubado. Mas acha que pode haver uma boa explicação e aí teria um acordo? Eu quero acreditar que sim, que há uma boa explicação. Mas eu também lhe digo uma coisa, eu estou farto de pedir essa explicação. O país está farto de pedir essa explicação. E o Luís Montenegro não quer dar essa explicação. Por isso levanta-me a suspeita de que não há explicação.
que essa explicação não existe e que o Primeiro-Ministro não quer dar. Portanto, para nós torna-se difícil ter um diálogo com alguém que aparentemente não leva a sério a isenção, a transparência e a ética enquanto Primeiro-Ministro. Ainda antes de terminarmos, gostava de saber qual é a sua inspiração política internacional? São várias. Eu tenho vários modelos que acho que são importantes. Ronald Reagan é um deles, um antigo presidente dos Estados Unidos, que foi uma referência. Mas olha que não era defensor das taxas, das tarifas que agora Trump está a impor. Com certeza que não, mas no tempo em que o Ronald Reagan vivia, a China não estava a tentar dominar o mundo, nem a Índia. Haviam outras realidades. Exato. Por isso é que o Ronald Reagan não necessariamente melhores. O Ronald Reagan viveu num tempo em que a China não estava a inundar Portugal e o resto dos países de têxteis baratos e de roupa barata e de mão de obra escrava. Marine Le Pen e Bolsonaro já não são figuras que admiro? Vamos lá ver. Eu estou a falar de figuras que dão-me de inspiração. E eu acho que o Papa João Paulo II e o Ronald Reagan são figuras que nos inspiram pela fé, pela determinação, pelo quererem fazer diferente e pelo sacrifício pessoal que fizeram. Eu acho que todos os políticos fazem um certo sacrifício, enfim, na sua vida. Mas eu gosto de olhar para modelos de pessoas que sacrificaram mesmo, que fizeram mesmo o que podiam e o que não podiam, para garantir aos outros uma vida melhor. Ou uma igreja melhor, ou um país melhor. Mas eu perguntei politicamente, portanto, Ronald Reagan. Ronald Reagan é uma grande inspiração, é de alguém que eu reconheço, mas também há figuras portuguesas que eu acho que são figuras importantes e que são figuras inspiradoras, historicamente até. Acho que o que não nos falta na nossa história é figuras históricas inspiradoras. O Salgueiro Maia é uma delas, aqueles que fizeram 25 de novembro e impediram que Portugal se tornasse numa ditadura de esquerda, certamente merecem o nosso reconhecimento. E temos tido figuras, enfim, nós não temos tido sorte na classe política. Na maior parte tem sido uma classe política ou corrompida ou muito fraca. Mas temos tido, graças a Deus, no meio disto, alguns exemplos de pessoas que sobressaem. O que eu gostava no futuro de ser lembrado, como eu gostava no futuro de ser lembrado, era como um desses políticos que sobressaiu e que fez algum sacrifício pelo seu país. André Ventura, obrigada. Eu é que agradeço pelo convite. Obrigado.